Livro de Juízes, capítulo 7. Juízes 7, verso 1. Tem uma história muito poderosa aqui. De madrugada, Jerubal, olha o nome do homem, isto é, Gedeão, e todo o seu exército acampou-se junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gedeão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer: Gedeão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, ele não irá. Simples assim. Assim Gedeão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberam água, lambendo como se faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais ajoelharam-se para beber. O Senhor disse a Gedeão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gedeão mandou os israelitas para as suas tendas, mas os reteve os 300. E estes que ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gedeão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso vocês terão coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, amalequitas e todos os povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Olha. Gedeão chegou bem no momento em que um homem estava contando um sonho ao amigo. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gedeão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas nossas mãos. E eu digo a mesma coisa para você: o Senhor entregou todo o milagre que você precisa na sua mão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Lindo a Bíblia. Pai querido, fala conosco nesta manhã de domingo. É o Senhor que é o nosso Deus, Pai. É o Deus que levou Gedeão para ver tudo o que viu e para dar a vitória que deu. É o Senhor que tem nos trazido aqui para ver tudo o que vemos e a vitória que vamos ter. Que possamos ter os sonhos hoje, Deus, que um simples pão de cevada, um pedaço de pão rolando um monte, pode destruir um exército. Em nome de Jesus, amém, Pai. E todos digam graças a Deus. Você pode virar para o seu irmão e falar assim: não me atrapalhem, hoje é para mim essa palavra. Graças a Deus, amém. Todos pegaram a fitinha, todos... deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que ainda não tem o livro da campanha? Alguém que não tem o livreto? Levanta a sua mão. É um livro de 40 mensagens. Alguém não tem? Lá no fundo tem uma pessoa que não tem. Levantou a mão. Lá no fundo, há um diácono já. Ô, Bida, pode levar. O diácono está lá na frente. Lá no fundo tem uma pessoa, lá no último banco. Graças a Deus. Olha só, Deus abençoe. Irmãos, esse texto ele emociona. Ele emociona de ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tem uma atitude que acredita.
1997, tinha um campeão de xadrez, chamado Garry Kasparov. Alguém aqui é ligado a xadrez? Ninguém? Joga mais ou menos, Fabinho? Você também, Thaís? Ali também? O Garry Kasparov era um campeão de xadrez. Campeão de xadrez. E ele ganhava todos os torneios russos. E ele só tinha um oponente, o Karpov, que antes dele foi seu mestre. Mas agora o Kasparov ficou melhor que o mestre. E ele não tinha mais oponente, não tinha mais quem o vencesse. Olha, irmãos, no mundo de 6 bilhões de pessoas, você não é só o melhor, como você é o melhor acima da média. Mas aí então vamos fazer um desafio. A IBM estava agora querendo difundir a sua marca de computadores no mundo inteiro, querendo que todo mundo tivesse um laptop, um computador. Hoje todo mundo tem um celular, que é um computador na mão da pessoa. E ela desenvolveu um programa, um jogo de xadrez, que ia ficar o computador e o campeão. O computador e o campeão. E ela desenvolveu o computador com mais de milhões de possibilidades ao movimento do peão. Quando a peça de xadrez do campeão movimentava no tabuleiro, o computador, programado para isso, tinha milhões de possibilidades de ações. Então, é lógico que a mente humana não consegue. Ah, está aí, ó. Obrigado, Sara. Esse é o Kasparov brigando com o Depp Júnior no computador ali, ó. Está ali. Milhões de possibilidades. O computador dava a possibilidade do jogo. Em quem você apostaria? No computador ou no campeão? O computador venceu a batalha. Mas não foi fácil, mas venceu a batalha. Porque a hora que ele mexia a peça, tinha milhões de possibilidades de um jogo do computador. O que eu quero dizer com isso? Nós também estamos num jogo bruto. O jogo da vida não é 2 mais 2. Mas para cada movimento do inferno, para cada movimento da economia, para cada movimento da família, para cada movimento que está à nossa volta, Deus tem milhares e milhões de possibilidades de dar a vitória para você. Sabe por quê? O peão, que é o que dá o checkmate, está na mão do Criador. E eu profetizo da sua vida: Deus tem a chave do jogo na minha vida e na sua vida, e milhares de possibilidades de nos dar a vitória. Só quem crê, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Então amanhã, quando o inferno se movimenta, Deus tem uma possibilidade de movimento. Amanhã, quando a vida se movimenta, Deus já tem vários caminhos para te dar vitória. Vamos voltar ao passado. Havia uma situação de risco, difícil. Porque o povo de israelita, irmãos, o povo abençoado, Senhor, eu não estou dizendo mal deles, porque a Bíblia diz assim que eu tenho que orar pela paz de Israel. Mas o povo para dar trabalho para o céu, sim ou não, irmãos? A desobediência deles sempre trazia cativeiro. Eles sempre davam uma jornada a mais, porque eles não davam a jornada certa. Minha avó falava assim: quem não tem cabeça tem que ter perna, sim ou não? Às vezes você não tem cabeça, tem que ter perna. Tem que correr atrás do prejuízo, correr atrás da situação, ou correr para lembrar o que esqueceu.
E Gedeão agora era um juiz, na época, pastora Berenice, que cuidava da nação. A nação não, ela teve Moisés, ela teve Josué. Depois de Josué, até chegar Samuel para ser um profeta maior ali entre eles, ela ficou governada por juízes. Um deles foi Gedeão, outro foi Débora e Baruque, outro foi Sansão. Mas agora o momento era de Gedeão cuidar do povo de Israel. E Gedeão era muito pequeno. Era muito simples. Gedeão era um homem de uma família pobre, de uma tribo pequena, e o mais pobre dos irmãos. Porque às vezes numa família, alguém se destaca. Mas ele era o mais humilde dos seus irmãos. O que tinha menos. E foi ele que Deus escolheu. Sabe por quê? Porque quando todo mundo estava apavorado com o ataque dos midianitas, Gedeão arrumava uma possibilidade de cuidar da sua família. Não importa quanto está difícil. O que importa é as atitudes que nós temos. Nós temos, eu estava comentando com os irmãos ontem, no programa de rádio, um rapaz parece que, se a história não é essa, mas ela é parecida. Um rapaz estava desempregado, completamente sem recurso nenhum, juntou um pouco do seu dinheiro, aprendeu a fazer uma bela de uma trufa, de um bombom recheado, um chocolate, foi e comprou um bom chocolate, comprou um bom papel, fez com todo carinho e começou a vender na rua bombons de chocolate. Os seus bombons de chocolate ficaram tão bons, que começou a ter muito pedido. Para terminar a história, quando você anda aqui na Castelo Branco, perto de Osasco, você vai ver um terreno grande, um lugar muito grande, uma imensidão chamada Cacau Show. Começou vendendo trufa na rua. Tinha uma dificuldade e não ficou parado. Essa novela que está passando das 10, das 9, o senhor assiste? Não, não assisto. Mas se eu estou em casa, eu belisco. Como todo mundo vê alguma coisinha. Mas eu, como eu quase não estou em casa, eu não vejo. Mas essa semana eu fui negociar uma propriedade para a igreja. E estava tendo várias confusões ali para negociar a propriedade, porque 9 irmãos, consórcio, um monte de dificuldade. E uma das irmãs não queria mais vender a casa para a igreja. Porque a igreja, pelo consórcio, estava demorando para efetuar o pagamento de uma carta já contemplada. Então, como não teve como resolver, eu fui lá ajudar a resolver. E fizemos uma reunião. E ela falava bastante, uma pessoa muito bacana. Mas falava bastante. Ela não deixava eu falar. Aí ela disse que ela tem que ir no lugar, porque o senhor pensa que é fácil, agora tem que pegar a assinatura dos 9 irmãos, e sou eu que cuido disso, pá. E eu tenho que ir num lugar muito perigoso. Aí eu falei para ela assim, então a senhora quer dizer que a senhora é a dona do pedaço? Irmãos, uma palavra dessa, ganhei a simpatia da irmã. Ela já se posicionou, falou assim, Juliana Paz? Eu falei, opa! E começamos a conversar. Sabe o que aconteceu? Já estou com a nova assinatura registrada hoje, prontinho, tudo certinho. Às vezes você tem que ser estratégico, sim ou não? Ser educado também com as pessoas.
Não responder o mal com o mal. Não pagar o mal com o mal. E ela me contou, falou assim, ó, quem inspirou a moça da novela é minha parente. Falei, é? E ela contou a história. Que uma mulher também estava grávida, sem ninguém para cuidar do filho, longe da sua cidade, sabia fazer um belo de um bolo, começou a fazer bolos, vender na rua, e hoje tem uma franquia chamada... Você já comeu um bolo que ela faz? Sodier Doces. Alguém já comeu o bolo da Sodier aqui? Olha, você já comeu um bolo que ela faz? Franqueado. A pessoa pegou uma dificuldade e fez uma oportunidade. Fala comigo assim, uma dificuldade pode gerar uma oportunidade. Um senhor, com seus 50 e poucos anos de idade, estudou 2 filhos, um para médico e um para administrador numa grande faculdade. O de médico seguiu a carreira e o administrador veio ajudar o pai, então, a dar uma guinada nos negócios. Pergunta para mim, Mauro, com o que ele conseguiu estudar os seus 2 filhos, um para médico e um para administrador? Pergunte para mim. Como que ele conseguiu? O que ele fazia? Como que ele conseguiu? Vendendo cachorro quente. Ele montou uma banquinha de cachorro quente, Gil. Comprava um bom pão, uma bela batata palha, uma salsicha de primeira qualidade, um bom ketchup, uma excelente maionese e uma embalagem apresentável. E com aquilo que ele vendia, fazia filas. E com aquilo que ele vendia, o lucro, ele conseguiu estudar um filho para médico e para administrador. Aí o administrador veio trabalhar com o pai. Falou assim, pai, o senhor me ajudou, eu queria ver a sua planilha de custo. O pai falou assim, eu não tenho. Só que é o que sobra. Eu marco o que vendo e aqui está o que sobra. Não, pai, o senhor está totalmente errado. E começou a conversar com o pai. Pai, nós teremos mais lucro se a gente diminuir o tamanho da salsicha. E o pai, então, estudei meu filho. Meu filho sabe das novidades do mercado. Pai, o senhor está comprando uma maionese mais cara, tem alternativas. Pai, eu vou fazer um contrato com o pão em tal lugar para poder... De repente começou, em vez de vender 100, vender 90, em vez de 90, 85. De repente aquilo que vendia todo dia começou a vender 20 por dia, porque o segredo estava na qualidade do produto. Estava na qualidade do que era servido. E eu dou uma palavra profética para você. Faça bem feito aquilo que você sabe fazer. Nunca abaixe a qualidade do teu serviço. Em nenhuma área da sua vida. Porque o resto Deus faz. Quem crê vai dando glória a Deus. Você dá uma parede para um pintor pintar. Pintor que pintou, que fala assim para você, o chão é de graça. Você já deve ter passado por isso. Pintor que pinta o rodapé. O rodapé não é para pintar. Você gastou um dinheiro para colocar o rodapé de piso, o rodapé de mármore, que nem aqui vai pintar o rodapé. Não é para pintar. Então são coisas em qualquer área. Por exemplo, eu sou pregador. E eu reconheço que eu não sou pregador. Eu conto história. Mas se eu sou um contador de história, eu já não tenho a graça de ser um pregador. Então, se eu conto história, eu tenho que contar bem a história.
O que leva você a acordar? Olha a multidão que está aqui hoje. Acordar cedo, trocar de roupa. Tem gente que viajou de cidade para estar aqui. Tem gente que acordou 6 da manhã para vir para cá hoje. Porque tem a bênção de Deus. Tem qualidade. E você sabe que você não vai ficar decepcionado. As coisas vão funcionar. As coisas não podem funcionar só um dia. Elas têm que funcionar sempre. Não é um dia que as câmeras têm que estar ligadas, não é um dia que a mesa tem que estar ligada, não é um dia que o data show tem que estar funcionando, não é um dia que o diácono tem que estar na porta, não é um dia que nós temos a posição dos oficiais, não é um dia que o estacionamento está aberto, não é um dia que o departamento infantil funciona. É todo dia. Não é um dia que a banda... Ontem, muitos deles que estão aqui ficaram aqui da 1 da tarde até as 9 da noite e voltaram de manhã. É o jogo. São pessoas que, quando estão na batalha, elas não são covardes. São pessoas que, quando estão na batalha, elas não saem atropelando, elas saem cautelosas. São disciplinadas. Você está aqui porque você é abençoado, sim ou não? E eu estou aqui porque eu me sinto abençoado de estar aqui. Irmãos, eu amo fazer isso. Eu não quero morrer no altar para não dar trabalho para os outros. Vai dar uma correria para carregar caixão e levar o pastor carregar. Eu quero morrer cansado de dias com 90 anos de idade, lendo a Bíblia sentado numa cadeira. Sem dar trabalho para ninguém. Mas isso aqui é paixão para mim. Então eu tenho que fazer isso aqui bem feito, de acordo com a minha limitação. Se eu não posso ter uma boa maionese, eu vou comprar a melhor que eu posso. Porque Deus, Ele abre caminhos, Ele dá estratégia, Ele revela sonhos, Ele mostra para a gente o que precisa acontecer. Nós não podemos nunca, irmãos, achar, e as pessoas nunca podem nem suspeitar, e nem ter nenhuma dúvida, que elas estão sendo enganadas. Nossa balança tem que ser justa. Tem que ser justa. Se não for justa, ela não funciona. Deus não abençoa. E esse texto da Bíblia mostra uma situação muito dura que Gedeão enfrentava. Gedeão, ele tinha, agora, cuidando da casa dele, cuidando da família dele. Os midianitas eram terríveis. Eles eram mais de 200 mil. Tinha tanto camelo que não podia contar a quantidade de camelos que eles tinham. Pastora Berenice, eu já vivi o que Israel estava vivendo, e acho que alguns já viveram o que Israel estava vivendo. Pastor Vinícius, eles plantavam, aí eles iam colher. Quando eles estavam colhendo, vinham os inimigos e levavam a colheita deles assim. Ou seja, o que chegava na mão, sumia mais rápido do tempo de chegar. Isso é muito triste. Eles eram oprimidos. Eles eram massacrados. Eles eram humilhados. Eles estavam na disciplina de Deus. Mas chega uma hora que Deus diz para o disciplinador: basta, chega, parou aqui. Não vai oprimir mais, não vai humilhar mais, não vai bater mais, não vai mais sofrer. Mas a pessoa que está humilhando, ela quer continuar humilhando. A pessoa que está oprimindo quer continuar a opressão. Mas Deus disse um basta.
E eu quero profetizar na sua vida nos 40 dias de milagre. Deus está dizendo basta a opressão na nossa vida. Deus está dizendo um basta para a humilhação. Você crê nisso? Quem crê vai recebendo em nome de Jesus. Basta, chega. Aí Deus começa a procurar o homem que vai vender bombom. Deus começa a procurar a mulher que vai fazer bolo. Deus começa a procurar a pessoa que tem uma atitude positiva de fazer a coisa certa da melhor maneira que ela sabe. E Deus acha Gedeão, como Deus está achando você aqui hoje. Deus encontra Gedeão aonde? Dentro de um buraco, um lagar, um lugar úmido, onde se pisa uvas para fazer vinho ou suco, porque é escondido, não bate sol. Lá está Gedeão com os cachos de trigo, malhando para guardar. Não era o lugar ideal, mas era o que tinha. Não espera ter para fazer. Tenha atitude. Já viu aquele ditado, quem não vem por amor, vem por dor. Não espera a dor bater para ser mais crente do que você já é. Não espera bater uma dor muito forte para você dobrar o seu joelho e gastar mais tempo em oração. Não espera a dor ser forte a ponto de você dizer assim, agora eu vou fazer uma campanha. Não. Eu vou entrar no jejum, eu vou fazer um jejum. Irmãos, eu nunca vi tanto pão na minha vida como eu estou vendo esses 15 dias. Fui no cartório essa semana, passando um terreno para a igreja, outra igreja da região. Quando eu cheguei no cartório, assim, eu olhei uns pães na minha frente, assim, pão doce, pão com coco, pão sem coco, pão salgado, pão caseiro, num carrinho. Eu falei, nossa, que cheiro de pão. A mocinha atendendo falou assim, e não é só cheiroso não, é gostoso também, é bom demais o pão. Compra um. Falei assim, ah, meu Deus. Daqui 20 dias. E 20 dias passa. Assim como passa para o seu voto também. Para o seu compromisso. Mas quando passar os 20 dias, a abóbora está entregue. E o coração do rei está alegre. E os presentes do rei começam a chegar na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por isso?